Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Queria convidar a Rebeca aqui na frente. Vem, Rebeca. Tira a máscara. Hoje nós vamos falar de um atributo de Deus, né? Você conhece algum atributo de Deus? Deus é amor. Deus é amor, esse é um atributo de Deus. E me fala um versículo. O versículo é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele outro versículo que fala desse atributo de Deus? Do atributo de Deus? Aquele que não ama não conhece Deus. Porque Deus é amor. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, porque somos teus filhos e porque temos o teu amor, Pai, e não a tua inimizade. O Senhor conquistou o teu amor para nós na obra de Cristo, na cruz. Ensina-nos, Senhor, a nos deleitar, Pai, nesta obra, neste amor, e nos ensina, Pai, a transbordar este amor, Pai, ao nosso próximo, para que nós possamos amar o nosso próximo com o amor que o Senhor nos provisionou, Deus, para que nós possamos também te amar acima de todas as coisas. Receba o nosso louvor nessa manhã, para a glória do teu nome. Amém. Tá. Salmo 18, verso 37. Nós vamos falar da identidade do cristão. Quem você era, quem você é, e o amor de Deus. Então, o verso 37 diz assim: persegui os meus inimigos. Acho que eu vou mudar de microfone. É no meio, né? Então, Salmo 18, 37 diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Segura aí o dedo nesse lugar aí. Nós lemos o 37 e o 38. Numa primeira leitura desse texto, esse salmo ele é grande, né? E ele fala de Cristo, ele fala da obra da cruz, e ele fala da nossa salvação. Mas quando a gente lê esse texto isolado, esses dois versos, numa primeira leitura fica muito difícil a gente identificar, por causa da nossa pré-definição de amor, o amor de Deus aqui, né? Mas se a gente fizer uma leitura mais humilhada, né, nós veremos o amor de Deus aqui. Porque a grande diferença entre esses versos 37 e 38, para o verso 40, por exemplo. 40 ele diz: também pusestes em fuga os meus inimigos, os que me odiaram, eu os exterminei. Então veja a grande diferença desses versos 37 e 38 para o verso 40. São todos inimigos de Deus, mas Deus dá dois tratamentos diferentes aos seus inimigos. Um
A uns ele coloca sobre os pés, governa sobre eles, que é o que a gente leu no verso 37 e 38, e a outros ele extermina, que é o que nós lemos no verso 40. E aí você pode perguntar, mas e a igreja nisso, os santos, né? São os inimigos de Deus, os que eram inimigos de Deus, né? Dos versos 37 e 38, né? Eles se submeteram ao governo de Deus. Eles se submeteram ao governo de Deus e, portanto, eles passaram da inimizade para a amizade com Deus. Eles passaram a ser um exército inimigo e passaram a ser um exército amigo de Deus. É isso que a Bíblia diz, quando ela diz que nós somos amigos de Deus. Se nós somos amigos, é porque nós antes éramos inimigos, né? E é em Cristo que essa amizade é possível, né? Então, para entender o amor de Deus, é necessário entender, primeiro, a inimizade que o homem tem contra Deus. A ofensa que o ser humano deve ao seu Criador e o Criador de todas as coisas. Deus criou o homem à sua imagem. Deus confiou a sua glória e a sua honra ao homem. Deu poder para o homem governar a terra. E o homem, num golpe de Estado no reino desse mundo, usurpou a posição de Deus, que é o que a gente lê em Romanos 1, 21, não vá lá, continua em Salmos. Ele escarneceu a sua imagem, preferindo a cópia corrompida da imagem humana e da imagem de bestas. É o que nós lemos em Romanos 1, 23. Só que esse golpe, isso daí não deu muito certo. Deus destronou o homem de seu trono, sitiou o reino desse mundo, triunfou sobre todo o principado e potestade na cruz, reavendo em Cristo toda e qualquer autoridade e poder na terra. É o que nós lemos em Mateus 28, 18. O amor consiste em entender a cruz. O amor de Deus consiste em entender a cruz. Deus, se você conseguir entender a cruz de Cristo, você vai conseguir entender o amor de Deus. Deus não precisava triunfar necessariamente pela cruz. Ele poderia destruir todo o planeta, todos os seres humanos, e Paulo vai falar disso, seja homem, todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ele poderia destruir todo o planeta. Não sei, a gente pode ter alguma noção disso, né? Como, por exemplo, num dilúvio, né? Mas ele escolheu não destruir todo o planeta. Ele escolheu um conserto, né? Ele escolheu um conserto para aqueles que desistirem do golpe suicida. Ele colocou um arco nos céus como símbolo desta aliança, deste conserto de salvação. E ele escolheu, por amor, triunfar pela cruz, em humilhação, para convocar humildes. O amor triunfou, como diz Hebreus 12, 24. E agora ele chama, em seu exército, sitiando o reino desse mundo, ele chama, rendam-se, vocês estão cercados. Isso é amor. A rendição a Cristo só é possível por causa da sua redenção, que nós já estudamos na EBD, oferecida na cruz. A cruz é capaz de consertar a ofensa do homem a seu Criador. Cristo foi moído pelas nossas ofensas, castigado por nossas transgressões, o justo pelos pecadores. Cristo nos garante um assento à mesa do reino dos céus e nos reata com Deus a amizade. Ele está com o exército sitiando a cidade e oferecendo sua compaixão em arautos para que os que livremente se rendem ao seu serviço. Neste ponto,
é possível entender que o Evangelho esmaga todo orgulho humano, restando ao ser humano simplesmente rendição ou extermínio. Não há outra opção para o ser humano, e isso, qualquer uma das duas, anula toda jactância. Toda jactância do ser humano. Só resta rendição ou extermínio. E aí, você pensa, mas isso não anula o amor de Deus? Isso não anula o amor de Deus. E onde está o amor de Deus? Uma melhor pergunta, talvez, seria se fizéssemos a seguinte pergunta: o que foi que nós fizemos com o amor de Deus derramado sobre nós no Éden, que foi depositado em Adão? Nós cuspimos em seu rosto. Lucas 23, 34. O amor de Deus está em Deus morrer pelos seus inimigos, quando podia simplesmente exterminá-los. Se isso não é amor, me explica o que é amor. Se isso não é liderança, me explica o que é liderança. Essa obra da cruz, ela pode parecer frágil àqueles que são pérfidos, que são desejosos pela vanglória usurpadora do trono de Deus. A mentira da serpente, aqueles que são desejosos pela mentira da serpente, que até hoje engana, até hoje seres humanos dão crédito à mentira da serpente. Vocês serão semelhantes a Deus. Todavia, a cruz não é isso que os pérfidos pensam. A cruz é o triunfo incontido e imparável sobre os inimigos de Deus. E aí, eu envolvo todos os inimigos de Deus, inclusive os que eram inimigos e hoje são amigos. Sobre os ladrões de sua glória, sobre a raça humana, aos soberbos que insistem na missão suicida de usurpação da glória de Deus, a estes é permanecida a ofensa e a ira de Deus, e ele os extermina. Aos rendidos e desertores dessa incursão fracassada, ele oferece redenção, uma posição no seu reino, e graças a Deus por isso. Se Deus não tivesse amado o mundo ao ponto de nos enviar seu próprio Filho, nós já não existiríamos. E não há quem possa discordar que o ser humano é autodestrutivo. Eu não conheço ninguém que discorde dessa afirmação. E não há quem possa discordar disso, desde o mais crente ao mais cético. Por isso, entendemos que é por amor que ele decidiu ir para a cruz. A boa notícia, o Evangelho, isso está em Isaías 1:9, só para citar. A boa notícia, o Evangelho, é que ele decidiu nos resgatar. E não só isso, ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em nos resgatar, ele tem prazer em resgatar o seu povo. Que ele decretou que fosse seu povo, desde os tempos eternos. O mesmo povo que se rebelou contra ele, o mesmo povo que se tornou inimigo dele, ele tem prazer em resgatar. De outra sorte, se ele não tivesse prazer, ele não teria encarnado, ele não teria padecido, ele não teria ressurgido nesse mundo. Não haveria o porquê. Bastaria esmagar a todos. E a má notícia é que ele ainda o fará.
Essa promessa do Éden, certamente morrerás, ela é tão firme quanto a promessa: todo aquele que clamar ao Senhor será salvo. Glória a Deus por isso. Deus escolheu avisar a cidade sitiada, que está sitiada, para que ela se renda. Tipo o que Jonas fez em Nínive. Não que Nínive estivesse sitiada necessariamente por exércitos de homens, mas penso eu que devia de estar sitiada por exércitos de anjos, né? Tamanha conversão que houve naquele lugar. Deus está empenhado na obra de resgate. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele continua a obra de resgate em incursões feitas na pregação do Evangelho. E não parará até resgatar o último soldado inimigo que ele deseja converter ao seu exército. Quando isso acontecer, a cidade será invadida e os demais exterminados. O Senhor é o nosso Deus, o Deus de nossa salvação. E quem você é agora, meu irmão, em Cristo? Eu quero que você reflita nisso. Quem você é em Cristo? Você sabe da sua condição antes de Cristo, inimigo de Deus. Nesses termos, posto pelo salmista, sem tirar nem pôr. A única diferença de você e o outro inimigo de Deus é que Deus te concedeu que você se rendesse. Deus te concedeu que você levantasse a bandeira branca e falasse: eu não quero ser exterminado. Eu quero entrar para o seu exército, eu quero desertar do meu. Você me dá asilo, você me dá refúgio. Essa é a única diferença. Mas nós éramos tão inimigos de Deus quanto o mundo ainda o é. Mas quem você é agora? Paulo vai falar em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau, de repente Paulo soa tão agradável, né? Se você achava a leitura de Romanos pesada, leia Salmos, depois leia Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Nós temos paz com Deus, nós temos amizade com Deus, nós temos esperança no Filho de Deus, esperança na glória do Filho de Deus. E quem nos dá essa esperança é o Espírito de Deus, que nos foi outorgado desde o dia de Pentecostes. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos salvos porque Cristo entregou sua vida por nós. Paulo vai falar em Gálatas: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus, meu irmão. Você saiu de uma condição de inimigo de Deus, você estava debaixo da espada do Todo-Poderoso, e Ele te colocou assentado em trono, para você governar junto com Cristo, sendo Ele o cabeça. Isso é demais para sua cabeça, porque é demais para a minha. Eu tenho muita facilidade de entender a primeira parte. Eu tenho muita facilidade de entender que eu sou miserável. Mas quando eu começo a contemplar nas coisas do alto, no que o Senhor Deus tem para nós,
nessa vida vindoura, no seu reino, que nós governaremos com Cristo. Isso é demais para minha cabeça tosca. É demais para minha mente exercitada na escravidão. Mas a palavra de Deus nos liberta. A verdade, Cristo nos liberta, tira o jugo de escravidão e faz com que nossa mente sofra metanoias, mudanças de pensamento, para que nós venhamos a entender que somos filhos de Deus em Cristo, para que nós venhamos a nos alegrar em Cristo hoje, nos exultar em Cristo hoje, independente do que está passando em nossas vidas, independente de lutas, independente de intempéries, para que nós nos alegremos hoje em Cristo. O dia de se alegrar é hoje. Se alegre no que Deus fez por você. Se alegre no que Deus fez pelo seu irmão. Olhe para o seu irmão e não enxergue os defeitos do seu irmão. Olhe o que Cristo fez na vida do seu irmão. Se alegre nisso. Se exulte na vida do seu irmão em Cristo. Quebre a muralha que impede você de ter uma comunhão aberta com seu irmão. Destrua essa muralha. Destrua a muralha das diferenças. Foque nas centralidades, no que você e seu irmão têm em comum, Cristo. É só isso que você precisa focar. Você não precisa achar o cabelo dele bonitinho. Você não precisa achar aquele altinho, gordinho, magrinho. Você não precisa, guarda a sua opinião para você. Mas veja Cristo na vida do seu irmão. Dobre o seu joelho. Peça o Espírito de Deus para te mostrar no seu coração. Deus, me ajuda, me exultar na vida de meu irmão. Para que nós possamos ser um. E para que nós possamos crescer em Cristo. Por isso que Paulo também vai dizer em Romanos 8, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com Ele, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, só para finalizar, esse salmo que nós lemos é um salmo de salvação, é um salmo que fala da obra de Deus. Eu peguei os versículos mais duros, para que a gente entendesse primeiro qual é a nossa amizade, para depois nós entendermos a nossa amizade e para nós valorizarmos Cristo. Agora, olha como o salmista começa o Salmo 18. Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Senhor, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de mortes me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Louvado seja o Deus da nossa salvação. Nós não somos nada, Deus é tudo. Em Cristo somos mais que vencedores. Somos filhos do Deus vivo. Em Cristo. Amém? Queria convidar o irmão que vai trazer a EBD. Não sei se é o Alexandre ou o Douglas. É o Felipe, perdão.